Olá, meu nome é Thomas Oliveira e esse é o Cultura Inútil. Hoje eu vim falar do mais novo filme do Christopher Nolan, A Odisseia. E eu quero começar com um parênteses que vai ser bem grande aqui. Eu já tinha a ideia de começar esse vídeo falando sobre como eu não sei muito sobre a história da Odisseia original, mas hoje eu vi um vídeo do Gaveta e eu fiquei muito feliz sobre ele ter falado praticamente a mesma coisa, sobre não ter um profundo conhecimento da história, sobre nunca ter lido a história. E depois eu fiquei pensando também que existem várias histórias ou vários filmes e séries em que eu venho aqui fazer um review e eu não necessariamente conhecia a história original. Então eu não sei porque nesse filme isso acabou me pegando um pouco. Dito isso, eu sei que o Nolan ele faz uma adaptação aqui da história original, sendo que essa história sempre passou por adaptações. Claro, o que ele toma de liberdade aqui é algo realmente muito grande, né? Algo que diferencia muito o material original do que ele fez aqui pro cinema. Porém, a história da Odisseia, ela sempre foi, lá no início, ela sempre foi contada e repassada apenas por pessoas que contavam a história, que passavam ela para frente, até que alguém resolveu pegar o conto e escrever, que chamam de o conto de Homero, que foi o original, mas o Nolan ele pegou uma adaptação de 2017, que é uma escritora pegou o material e resolveu adaptar ele para uma linguagem mais atual, de fácil entendimento. E eu até peguei o nome dela aqui, Emily Wilson. Ela fez essa readaptação e é o material onde o Nolan pegou para se basear. Outra coisa que eu achei importante é que o Nolan ele evita romantizar o Odisseu. Como o conto antigo acabava trazendo o Odisseu como um ser humano com falhas e acabava, como eu disse, romantizando ele. Aqui o Nolan acaba trazendo mais essas falhas e o porquê que ele mereceu tudo o que acontece com ele no filme. A última informação que eu preciso dar, nesse gigante parênteses aí que eu tô fazendo, é que o conto do Odisseu, né, o conto de Homero, ele serviu de inspiração para a Jornada do Herói. A Jornada do Herói ela é muito utilizada pelos roteiros de filmes e em Hollywood ou em qualquer outro lugar, para fazer aquela antiga estrutura ali sobre um herói em que a gente se relaciona, né? A gente vê que a história dele é fácil de se relacionar e de se identificar com ele, ou a gente vê ele sofrendo bastante e aí a gente acaba se relacionando com isso também. Ele tem um chamado para ação, né? Um chamado para a história, ele geralmente recusa, depois ele sofre um pouco mais e aí acontece algo que faz com que ele entre ou aceite a missão finalmente, e aí tenha toda a jornada aí de autodescobrimento, enfim. É uma coisa bem... é uma estrutura bem conhecida pelos filmes, pelas histórias que a gente assiste aí. Como o Google me deu como exemplo, a história do Harry Potter, por exemplo, que vive com os pais, e aí ele recebe a carta e ele vai lá para Hogwarts, daí ele se transforma, né? Ele volta de Hogwarts para casa transformado, porque a jornada dele foi feita, né? Ele passou por aquele processo. Então é um dos exemplos aí de que o conto lá do Odisseu, o conto do Homero, serviu como base para os roteiros que a gente vê hoje em dia aí, chamados como a Jornada do Herói. Finalmente, o filme. A Odisseia é um filme muito bom. Eu confesso que aconteceram algumas coisas no dia que eu fui assistir que me tiraram um pouco do filme. Acho que fizeram com que eu não aproveitasse totalmente a experiência do cinema. Primeiro foi que o Nolan filmou a Odisseia em câmeras IMAX e aqui em Santa Maria não tem nenhuma sala IMAX. Hoje, vendo o vídeo do Gaveta, hoje é quinta-feira, ele falou que no Rio de Janeiro, que é onde ele mora, tem uma sala IMAX e todas as sessões estão ocupadas. Então a gente infelizmente não tem como ver a história exatamente como o Nolan filmou. E quando a gente quando a nossa sessão iniciou, parte do filme foi cortada. Uma parte de baixo ali das legendas foi cortada e a gente não conseguia entender o que estava acontecendo. Aí a sessão estava lotada, aí as pessoas começaram a reclamar, uma pessoa foi lá pedir para mudar, né, para ajeitar lá.
e nisso a gente perdeu ali cerca de 10 a 15 minutos de filme. Fora a minha ansiedade e o meu TDAH que estava um pouco alto no dia, eu acabei não conseguindo ficar imerso dentro do filme. Eu não me deixei a experiência levar por completo, assim. Mas isso é uma coisa pessoal minha, né? Mesmo assim, eu vi pessoas falando que a história melhora muito quando ela resolve focar no protagonista, que é o Odisseu. E eu concordo com isso, porque o estilo do Nolan de contar a história, tanto em outros filmes quanto nesse, é demonstrar a história não de uma forma linear, mas sim pegar acontecimentos lá da frente, pegar acontecimentos do passado, do futuro e misturar eles, fazer um arranjo diferente ali no roteiro. E aí isso daí acaba fazendo a história às vezes pegar meio que no tranco, ou se a gente não sabe ou não é fã dos projetos do Nolan, é muito provável que uma pessoa acabe desistindo de ver o filme no início, né? Até porque é um filme que tem quase 3 horas de duração, mas eu digo que vale a pena, tá? A gente não cansa de ver aquela experiência ali, em nenhum momento a gente se sente enrolado vendo o filme. Essa edição que eu falei que ele faz, que não é linear, a gente não se sente perdido, é tudo muito bem feito, muito bem arrumado. O Nolan já tem uma experiência vasta em fazer isso, como eu falei, é o estilo do diretor, e ele fez isso em Tenet, fez isso no Interstellar, faz isso em outras histórias dele. Se não me engano, um dos primeiros filmes que o Nolan fez, acho que é Memento, o nome dele, eu não sei direito. Parece que o filme é assim também, mas enfim, a gente não se sente perdido. E eu achei legal que a adaptação que o Nolan faz aqui, ele traz pra gente mais esse lado humano do Odisseu, mas não demonstrar assim que a gente tenha pena dele ou que a gente fique do lado dele pelas decisões que ele toma. Não, a gente vê um Odisseu muito imperfeito. Ele comete muitos erros, ele provoca guerras a mando do seu chefe ali, né, que é o Agamenon. Usa a fé de outros povos para poder atacar eles, né, como o exemplo do Cavalo de Troia lá, que é uma história muito conhecida. Ele usou a fé das pessoas, acreditando, né, que seria um presente de rendição, um presente para que simbolizasse um fim da guerra, e aí o outro povo lá leva o cavalo, né, seria o povo de Troia, eu imagino, desculpa se eu não sei, leva lá pra dentro, e aí eles atacam de dentro pra fora, e fazendo com que o exército, eles abrem os portões lá e o exército entra e termina com aquela população lá. Nesse ponto do filme, a gente vê várias pessoas perdendo a vida injustamente, crianças, mulheres, né? E a gente vê que o Odisseu, ele começa a mudar por causa disso, né? A gente vê que a pessoa dentro dele começa a ficar traumatizado. Ele fica traumatizado por aquelas experiências, mas ele segue fazendo aquilo porque é a missão dele, né? É o que ele está sendo mandado fazer, é um pouco do jeito dele ser também. Não estou dizendo que eu concordo, estou dizendo que estou justificando só as atitudes dele aqui, não diminuindo o que ele fez, né? Que as coisas que ele faz no filme que são extremamente pesadas. Tem uma cena lá do Ciclope também, que é um monstro gigantesco ali. Eles conseguem manipular esse monstro ali, conseguem fazer um jeito para tentar enganar ele, e na saída da situação que eles se envolvem junto do Ciclope, eles não precisavam fazer algo, né? O Odisseu não precisava fazer algo, e ainda assim ele faz, só para maltratar ainda mais aquele ser que estava no canto dele ali. E o Odisseu e os seus parceiros ali acabam encontrando ele. Então isso demonstra mais uma vez o quão ruim ele é, e todo o sofrimento que ele vem a sofrer depois acaba sendo justificado. Quando o Odisseu vai partir nessa missão dele, levaria semanas apenas para ele voltar, só que com o castigo que ele recebe, ele acaba ficando mais de, se não me engano, 20 anos fora da sua ilha lá, do seu reinado. E a gente é apresentado ao Telêmaco, que seria o herdeiro do trono, né? Legítimo por ser filho do Odisseu.
e aqui ele está interpretado pelo Tom Holland, e eu preciso dizer que vendo o Tom Holland interpretar o Homem-Aranha ou em outros papéis assim que eu assisti ele já, eu nunca vi ele tão confortável como ele estava nesse filme. Todas as expressões dele conseguem passar alguma coisa, conseguem passar alguma mensagem. E eu gostei muito disso. Eu acho que, assim, se eu tivesse que destacar mais para baixo ali do roteiro, eu acabei destacando alguma atuação, seria a dele, porque realmente ele foi muito bem. Todas as cenas em que ele aparece, em que ele precisa defender a sua posição, ou que ele precisa confrontar a mãe dele, que tem uma angústia também, tem uma espera, ele consegue passar isso, ele consegue emular esse sentimento e o sentimento que a gente está tendo assistindo as situações que ele está passando ali. Eu gostei muito dele, pra mim foi o melhor personagem e o ator mandou muito bem. Junto do Telêmaco a gente tem um elenco maravilhoso, né? No caso, junto do Tom Holland, a gente tem a Anne Hathaway, que faz a mãe do Telêmaco, que seria a rainha, né? Ela passa ali boa parte do filme mais presa, assim, mais numa espécie de closet, assim, um negócio ali mais fechado. Ela não tem tanto espaço, mas o espaço que ela tem, ela acaba entregando. Mas uma atuação que me surpreendeu muito e que eu gostei, na verdade duas, a do Robert Pattinson. Ele tá muito bem como um dos, vamos dizer, vilões do filme ali, sendo um dos pretendentes para tomar o lugar do Odisseu, demonstrando que ele realmente é uma pessoa ruim e é uma pessoa que desobedece às leis que eles têm ali, né? Que uma das leis que eles falam, que eu acredito que é uma lei de Zeus ou algo do tipo, não lembro direito. Eles devem receber um estranho que esteja passando necessidade sempre muito bem, porque pode ser Zeus disfarçado. E ele não faz isso, ele desobedece isso junto com os outros pretendentes ali que querem tomar o trono, que querem se casar com a rainha. E a gente vê que o Robert Pattinson, ele realmente veste essa carapuça de vilão, de personagem ruim, assim, e ele ficou odiável no filme, então por isso que ele mandou tão bem. E outro personagem que mandou, um outro ator, no caso, que mandou muito bem foi o Joe Leguizamo. Acho que é uma das melhores performances dele, assim. O personagem dele se chama Eumeu, e ele é um servo fiel do Odisseu. E ele faz um personagem ali que é cego, né, e a gente consegue acreditar muito bem na performance dele em todo o arco dele do filme ali. Foi muito surpreendente porque ele tem bastante tempo de tela e ele tem um momento muito surpreendente também no final do filme ali. Todo o arco dele é muito legal, mas o final realmente é bem especial. O filme é um espetáculo visual, é muito bonito, mas o que me surpreendeu muito foi a parte em que amedronta. Até vendo comentários na internet, no YouTube, e é uma coisa que eu compartilho muito, é que se o Nolan um dia resolver fazer um filme de terror, ele já tem todas as peças e os materiais, porque esse filme deu bastante medo. Quando eles enfrentam o Ciclope ali, ou teve um momento em que tem uma bruxa também, foram momentos em que o Nolan soube trabalhar com as ferramentas que ele tinha, e eu sei que ele tem bastante ferramentas, né? Ele é um diretor bem influente, assim. Mas isso entra como uma das partes positivas do filme e surpreendentes, porque eu realmente não esperava que ele fosse fazer algo nesse sentido. Falando novamente dos personagens, a Zendaya tá muito bem no filme também. Apesar dela aparecer pouco, assim, a gente vai ficando curioso com a personagem dela. A revelação final da personagem dela é muito boa. É uma revelação surpreendente e emocionante ao mesmo tempo. E eu achei muito legal o que eles fizeram com essa personagem no filme. Então esperem pela Zendaya, pela atuação dela e também pela revelação da personagem dela, que vale muito a pena. O Matt Damon, que é o protagonista do filme, ele faz uma atuação bem segura, bem contida, mas ele ao mesmo tempo consegue demonstrar todo o trauma e a maldade que ele tem dentro dele. E a partir do momento em que ele começa a sofrer com essa maldade dele, com esse jeito ruim do Odisseu, a gente consegue ver como o personagem está sofrendo e ele internaliza isso. Ele deixa isso muito encapsulado, assim, ele fica travado naquilo e aí ele começa a pensar direito sobre o que ele tem que fazer e todas as atitudes ruins dele acabam sempre piorando a situação para ele e tudo acaba fazendo sentido com o personagem dele, e a atuação do Matt Damon
Ela é legal, é boa, segura e tem esses lapsos, assim, tem essas... Ele carrega uma certa melancolia no filme que eu gostei. Eu achei que o Matt Damon mandou bem nesse sentido. Enfim, pessoal, A Odisseia é um espetáculo visual. O Nolan mandou muito bem mais uma vez, acertou. Ele acerta muito bem em adaptar essa história mais como uma maldade humana do que a maldade dos seres, das bruxas dos ciclopes e dos monstros que ele encontra pelo caminho. A maldade é o ser humano e o Nolan não poderia ter acertado melhor. Enfim, A Odisseia é um espetáculo visual, vale muito a pena. É isso, pessoal, assistam A Odisseia nos cinemas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem, curtam, se inscrevam no canal e até a próxima. Valeu!